Oi, gente boa que me ouve diariamente. Nesse período, nessa estação, estamos falando sobre marcas de um conquistador. Me refiro ao conquistador a Josué, mas que deve, como Josué, aqueles que querem conquistar, ter marcas, eu diria cicatrizes, ou escaras, ou tatuagem, alguma coisa que indique, que aponte para o jeito daqueles que têm conquistado e aqueles que são e serão conquistadores. Estamos falando sobre Josué. Moisés já havia morto, ele já tinha morrido. Agora houve uma vacância, um buraco, e Deus chamou Josué. E notem na vida de Josué, sempre ele acompanhou Moisés. Tinha uma coisa muito interessante em Israel chamada Tenda da Congregação. Era um lugar, era uma espécie de uma barraca de couro, né? E toda vez que Josué acompanhava Moisés, ele via Moisés caminhando, indo para aquela tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a nuvem do Senhor, a glória, a Shekinah do Senhor enchia aquela tenda e ele ficava lá fora observando. Até que um dia, em Deuteronômio capítulo 31, Deus chama através de Moisés Josué. Moisés diz: Josué, agora você vai comigo para a tenda. O que eu estou querendo dizer? Que quando Deus chama alguém, ele está sempre preparando alguém para fazê-lo. Quando ele chamou Davi, Davi já havia tido experiências com Deus, matando um leão e matando um urso. Então disse a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão. Olha, gente, não dá para comparar a envergadura intelectual, social, a cultura ética que Moisés tinha em comparação a Josué. Moisés era um homem de uma cepa, de uma estirpe real. Tinha uma cultura tremenda, conhecia as magias, as cabalas, conhecia todo aquele movimento místico egípcio, mas era judeu, era hebreu. Sabia ler, aprendeu a ler nas universidades do Egito. Josué não, era um homem mais simples que tornara-se escravo até que Moisés tirou-os da terra do Egito. Mas Josué foi acompanhando Moisés. Deus foi preparando Josué para que ele se tornasse um líder. Ele ficava observando como é que era o jeito dele, como é que Moisés fazia, como é que ele falava. Quando ele ia à porta da congregação, ele ficava lá ouvindo que Deus falava com Moisés e o que Moisés falava com ele. Eu estou dizendo que Deus capacita aqueles que ele chama. Deus não coloca novatos, Deus não coloca incautos na liderança. Tanto que Deus, a Bíblia diz lá a Timóteo que não devemos colocar pessoas novas no presbiteriado. Novas que eu falo não de idade, tá? Novas que eu falo da fé, porque Timóteo era jovem e era presbítero, o pastor. Ninguém é insubstituível. Jamais Josué poderia, com seus dotes pessoais, substituir Moisés. Jamais, jamais. Creio que ninguém em Israel, até hoje, ninguém poderia substituir Moisés na história do povo hebreu. Mas Deus chama cada um do seu jeito. Deus chama Josué do jeito que o Josué é. Não adianta eu tentar ser pastor igual o outro pastor. Não adianta você querer orar como o outro ora e cantar como o outro canta, porque isso é seu. Você tem que se dispor, colocar aquilo nas mãos de Deus para ser um conquistador. O conquistador pega os seus dons e talentos e coloca na mão do Senhor para que ele possa fazer conquistas, como Davi colocou a funda nas mãos do Senhor para matar o gigante. Deus, para ele, Deus, não existe ninguém insubstituível. Ninguém, absolutamente ninguém. Deus chamou o grande intelectual Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso, Paulo, e também chamou o pescador Pedro. E ambos, Saulo, Paulo e Pedro, fizeram uma grande obra. Cada um no seu mistério, cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, cada um do seu jeito, mas fazendo obras iguais, com a mesma dimensão. Assim também Deus fez com Josué. Imagina Josué dissesse: Deus, eu não sou como Moisés. Lógico que não era. Ele só ouviu Deus dizendo: vai nessa tua força. E Josué conquistou. Gente, ninguém é insubstituível no reino de Deus. Ninguém é insubstituível na igreja do Senhor Jesus. Um abraço, gente. Amanhã eu vejo vocês falando sobre marcas de um conquistador. Um abraço.